Bem, irmãos, vamos falar sobre a segunda parte da nossa mensagem sobre o mistério revelado. Vamos continuar falando sobre esse mistério que é o cerne de toda a Bíblia, que é a razão do cristianismo, é o projeto de Deus, o plano de Deus, aquilo que Ele tinha no seu coração quando criou você, quando nos criou, desde o Éden. Esse é o projeto, esse é o plano de Deus. E nós vimos já na introdução dessa mensagem, quando falamos troque suas lentes, nós demos uma panorama sobre esse assunto. E na semana passada falamos sobre a questão do mistério revelado, quando abordamos o tema de Cristo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. A primeira parte do mistério é que Cristo habita em nós, Cristo vive em nós. Esse é o projeto, essa era a intenção de Deus desde o início, colocar o seu Filho dentro de nós, para que nós pudéssemos ter a vida dele dentro de nós. Esse é a chave para nós entendermos o cristianismo. O cristianismo não é uma série de conceitos, é Deus vivendo dentro de nós. E é o Senhor vivendo dentro de nós. E a segunda parte dessa questão da criação de Deus, da revelação da criação de Deus, dessa nova criação, porque a primeira criação, o primeiro homem pecou, se distanciou de Deus, mas sempre foi o projeto de Deus, até com Adão, de colocar Jesus nele, de que ele fosse habitado por Jesus, mas também que nós pudéssemos habitar em Cristo, que nós pudéssemos viver em Cristo, que nós pudéssemos estar dentro de Jesus. Esse é o segredo que Jesus diz em João capítulo 16, versos 12 a 14, quando ele disse aos discípulos: eu tinha coisas para falar com vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir. Cristo em nós e nós em Cristo, esse é o mistério de Deus. Jesus já tinha dado sinais dessa mensagem em João capítulo 14, versos 18 a 20, quando ele diz: eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vocês, ainda um pouco e o mundo não vai me ver mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Naquele dia, qual dia? Quando Jesus ressuscitou e o Espírito Santo se manifestou, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus já estava dando a pista do grande mistério, Ele habitando em nós, e nós habitando nele, Cristo em nós e nós em Cristo. E esse é uma revelação para nós vivermos a vida cristã, para nós vivermos o projeto de Deus, para vivermos de fato a vida abundante. Este é o mistério revelado. E o que Deus quer com isso? Quer que eu e você manifestamos Cristo nessa terra. Romanos 9, versos 16 e 19, diz que a natureza, o mundo, o universo, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa no mundo, há uma expectativa nas pessoas sem elas terem conhecimento, mas dentro delas há uma expectativa de que Cristo se manifeste, de que Jesus se manifeste. E nós então, hoje, em Cristo e Cristo em nós, podemos manifestar Jesus nessa terra. Jesus disse que isso aconteceria quando nós formos para o mundo. Ele diz: vão para o mundo, vão para as ruas, vão, enquanto vocês vão, manifestem a minha presença, vão em todos os lugares.
E nós precisamos ir e manifestar a vida de Jesus em todos os lugares. Onde quer que haja necessidade, eu e você precisamos manifestar como filhos de Deus neste mundo. O mundo aguarda essa manifestação. As pessoas estão ansiosas em ver isso. As pessoas estão necessitadas de ver a manifestação do Filho de Deus. E elas vão ver isso em nós. Elas vão ver na sua vida. E nós somos chamados para isso. O novo nascimento, o novo homem, como a Bíblia fala, a nova natureza, a nova criação, nos habilita para viver a vida de Cristo nesse mundo. E é hora de nós crescermos, é hora de sermos servos, é hora de pegarmos as nossas bacias e as nossas toalhas e lavarmos os pés das pessoas. Jesus nos convida, nos chama para sairmos às ruas, para irmos aos necessitados, para expressarmos a vida de Cristo na vida das pessoas. Sabe, irmãos, eu e você somos aquilo que nós acreditamos, porque nós temos aquilo que nós acreditamos. Se você acredita que Cristo está em você, e Cristo é maior do que qualquer coisa nesse mundo, assim será. 1 João 4,4. Se você acredita que você em Cristo é mais do que vencedor, assim será. Romanos 8,37. Você tem aquilo que você acredita. Você tem aquilo que você acredita. Então é uma questão de fé, e nós precisamos crer que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Se você crer que é mais do que vencedor, assim você será, porque a Bíblia diz que você é, e você tem aquilo que você acredita. Você terá a vitória se acreditar na palavra de Deus, que diz que você em Cristo é mais do que vencedor. Então, pela fé, você é vencedor. Você vence a carne, os seus desejos. Você vence o diabo e os seus ataques. Você vence o mundo e toda a pressão que ele exerce sobre você. Você é mais do que vencedor. Talvez nós somos derrotados em algumas áreas porque ainda não cremos de fato de que Cristo habita em nós e nós habitamos em Cristo. Então, quando você conhece que Cristo habita em você e você em Cristo, a sua vida muda. Você não vai ficar à mercê mais do medo, das derrotas, das falsas doutrinas, das fraquezas da carne, porque a sua fé, a fé que você tem nele, a fé dele em você, vai te dar a convicção que Paulo tem em Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós somos o que cremos. Se você crê que Cristo está em você, e que você está em Cristo e vive, você é mais do que vencedor. Deus espera da gente uma decisão de viver assim ou não, de viver essa vida ou não, porque Cristo colocou você dentro de Jesus e colocou Cristo dentro de você. Você já é escolhido dele e você está dentro dele, escondido dele. Não põe a cabeça para fora. Você está dentro dele, escondido nele. O diabo não te vê ali, porque quando você coloca a cabeça para fora, ele te acusa e você cai na pressão dele. Você está oculto em Cristo, diz a palavra. Você está escondido nele, porque você é um filho de Deus. E o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo Espírito que habita em nós, Romanos 8:11. Então, Deus pode fazer tudo em você, meu irmão. Deus pode fazer tudo através de você. E temos muitas oportunidades durante o dia. Hoje mesmo você teve inúmeras oportunidades para manifestar Cristo. E nós precisamos viver isso e discipular as pessoas nisso. Nada vai mudar a não ser que você mude.
Nada mudará até que você tome uma decisão. Uma decisão de entender, de compreender, de viver Cristo em você e você em Cristo. Você recebeu essa nova vida e você precisa decidir viver nela. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: portanto, se um homem está em Cristo, se alguma pessoa está em Cristo, se algum ser humano está em Cristo, ela é uma nova criatura. Ela está sendo gerada em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se tornou novo. A gente não pode viver mais pensando que vai passar vergonha, expressando a vida de Cristo aí fora, e indo dormir pensando: por que eu não fiz isso? Por que eu não expressei isso? Por que eu deixei de passar essa oportunidade? Nós não podemos mais deixar que as oportunidades passem sem que a gente manifeste Cristo. Não importa o que as pessoas digam, importe naquilo que Deus pensa de você. E Ele pensa de você que você pode todas as coisas em Cristo. E Ele pensa de você que você é mais do que vencedor. E Ele pensa e sabe o que Ele colocou dentro de você. Ele sabe que você pode, porque Ele sabe quem Ele colocou dentro de você. Você pode expressar e revelar a pessoa de Jesus. Vamos dar a Jesus aquilo pela qual Ele morreu. Não vamos dar menos. Cristo morreu pela nossa vida, vamos dar nossa vida a Ele. Não vamos dar parte da nossa vida, não vamos dar um pedaço do domingo, não vamos dar a parte religiosa da nossa vida, vamos dar nossa vida. Vamos dar a Jesus aquilo que Ele morreu. Vamos dar a nossa vida inteira, completa, porque você nasceu da palavra, você nasceu do Espírito. E tudo que essa palavra diz que você é, pode, e pode ser e pode fazer, é tudo que você é, pode ser e pode fazer. É uma promessa para nós. É uma promessa de Deus. E a palavra de Deus diz que as promessas de Deus se cumprem, tem o sim e o amém de Deus. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele, amém, para a glória de Deus por nós. Você já tem o sim e o amém de Deus. Eu e você temos o sim e o amém de Deus para fazer essas coisas. As promessas de Deus para a nossa vida, de que Ele iria conosco, estaria conosco todos os dias, que as coisas aconteceriam, que o nosso testemunho seria eficaz. Eu lembro da promessa que Elias fez a Eliseu. Lembra dessa história? Eliseu, o discípulo de Elias, pediu unção dobrada. Ele disse assim: Elias, eu quero te seguir, mas eu quero unção dobrada. E Elias falou: tá bom, eu vou te dar a minha unção dobrada, se você estiver comigo e ver eu sendo levado aos céus. Muito bem. Elias, na história, você vê isso em 2 de Reis, capítulo 2, versos de 9 em diante. Você vê o Elias perseguindo Eliseu em todos os lugares. Elias ia para uma cidade e falava para Elias: fica aqui. Elias falou: não, eu quero ir, eu não quero perder a oportunidade de ter a bênção dobrada. E assim foi por muitas cidades, Elias tentando barrar Eliseu e impedi-lo de segui-lo, e ele persistindo até o fim, até quando ele viu uma carruagem de fogo em um rodamuinho. Aliás, para informação, Elias não subiu numa carruagem de fogo. Elias foi levado por um redemoinho. Até a carruagem de fogo foi uma distração. Mas Eliseu viu Elias subindo. E ele recebeu a capa e a unção dobrada de Eliseu. Elias fez 16 milagres na Bíblia. E até a morte de Eliseu, 31 milagres. Bom, você diz assim, quase chegou lá. O dobro seria 32, mas está bom assim. Poxa, alguém que fez mais do que Elias.
É alguém poderoso. Não foi o dobro, mas está bom. E a gente acaba perdendo, pensando dessa forma em todas as coisas da nossa vida. Sempre que a gente tem uma necessidade, a gente pede, a gente se conforma com a primeira coisa que nos é oferecida. E a gente perde a bênção. A gente pensa que tá bom assim. E a promessa de Deus é infinitamente maior. E a gente pensa assim, mas chegou perto, tá bom. E o que aconteceu com Eliseu foi algo interessante. Depois da sua morte, em 2 Reis, capítulo 13 em diante, você vai ver a guerra do povo de Israel. E um amigo, uma pessoa morreu, os amigos ficaram constrangidos de largarem ele na batalha, tiraram ele dali e rapidamente enterraram ele no primeiro túmulo que acharam. E era exatamente o túmulo de Eliseu. Quando jogaram o rapaz nesse túmulo, os ossos de Eliseu tocou o rapaz. E ele imediatamente deu um salto e ressuscitou. O 32º milagre aconteceu. E o milagre da porção dobrada também aconteceu. Deus cumpre todas as suas promessas. Deus cumpriu uma promessa de um servo dele ao outro servo. Deus cumpre e tem o seu sim e o amém para todas as suas promessas. E Ele prometeu que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E nós precisamos começar a crer nisso. Nós precisamos começar a crer na palavra. Se nós nascemos na palavra, ela gera em nós o que ela diz que ela gera. Então, quando você vir ouvir um não sobre aquilo que está escrito, não é Deus. É o diabo querendo que você se conforme àquilo que você recebeu e mais, se deixe levar e viva na escravidão e no medo. Esse é o intuito de Satanás, é nos obrigar e nos fazer crer que Deus não é tão fiel assim. O que Deus disse não é tão assim, e Ele fez isso desde o início. Fez isso com Eva, com Adão, lá no Éden, trazendo dúvida com respeito à promessa de Deus. O diabo sempre vai te lembrar do seu passado. É assim. Ele sabe que quando ele te pegar naquilo que ele tenta você, trazendo o seu passado à tona, tentando gerar em você novamente lembranças do seu passado, ele te pega e te prende. E você fica amarrado a ele. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 8, verso 12, diz assim: porque serei misericordioso com a sua justiça, e dos seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. E quando você ouvir de qualquer pessoa, e essa pessoa te lembrar do seu passado, ela está trabalhando para Satanás. O seu passado, Hebreus 8, 12, está completamente esquecido e Deus não se lembra mais dele. Então, tudo que for do passado e for trazido à tona é algo extremamente maligno. Deus não traz à tona o seu passado. Deus sempre torna o seu presente em Cristo e o seu futuro. Você é um filho, ele vai falar, você é um vaso de honra. Você imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você expulsará os demônios. Você amará as pessoas com o meu amor. Você é um servo fiel. Então, lembre-se disso. Quem você é e não do que você era.
Deus é um Deus eu sou e não o eu era. E Deus diz quem você é. Você então é amado filho. Ainda não se manifestou o que você vai ser ainda, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Já está bom e as coisas vão melhorar. É assim que Deus olha para nós. Então, a gente tem que se ver em Cristo, dentro de Jesus. É assim que Jesus nos vê. Uma nova criação. Uma nova criação, as coisas velhas já passaram. Uma nova criação. E o que significa isso? É o que nós já mostramos ali no envelope. A sua vida rasgada, a sua vida suja, a sua vida sem propósito, não serve para mais nada. Deus pega Jesus e coloca você dentro de Jesus. Agora, Deus olha para você e vê Cristo. Deus olha para você e vê você limpo. Deus olha para você porque foi iniciativa dele. Não foi iniciativa nossa. Foi iniciativa dele estarmos em Jesus. O Pai nos colocou por iniciativa nele. E por você e eu estarmos em Cristo, o que acontece? Acontece exatamente isso. Quando estamos em Jesus. Jesus morreu, nós morremos com Ele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Jesus se assentou à direita de Deus Pai, nós nos assentamos à direita de Deus Pai. Jesus governa, nós governaremos com Ele. Então, nós precisamos nos ver assim e ver o outro assim. Vamos avançar um pouco mais. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Vamos estacionar um pouquinho ali. Quero gastar uns 6, 7 minutos aí agora. Romanos 8, versos de 1 a 5. Mas vamos ler depois mais alguns versículos. Preste bem atenção nisso. Vamos avançar essa questão de estarmos em Jesus, dentro de Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão dentro de Jesus, em Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança à carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós. E não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne, têm a mente nas coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito, são as coisas do Espírito. Veja, nós lemos isso sobre o novo homem, sobre andar na carne, sobre andar no Espírito, em todos os apóstolos, em todos os escritos dos apóstolos, especialmente em Paulo, nós encontramos isso. E ele, quando fala isso, ele fala do Adão, o antigo Adão, e do novo Adão. Adão, o antigo, é aquele que pecou, e o novo Adão, o segundo Adão, é Jesus Cristo. Ele fala isso em uma das suas cartas. Muito bem, as nossas escolhas estão baseadas em uma delas. Ou nós escolhemos Adão, ou nós escolhemos Cristo. E nós estamos constantemente decidindo em um e em outro. Não existe cristão em cima do muro. Ou eu ajo carnalmente, Adão, ou eu ajo espiritualmente em Cristo. Não existe então meio termo. Eu não posso exigir os benefícios espirituais vivendo uma vida carnal. Não. E outro assunto é o seguinte: não se faz nenhum esforço para viver a vida espiritual.
Muitos acham assim, muito difícil viver a vida cristã. Oh, como é difícil ser cristão. Oh, como é pesado, como é difícil. Eu te digo uma coisa, é impossível. É impossível viver a vida cristã. Você nunca vai conseguir viver a vida cristã. Não é por esforço, não é por outra questão da minha posição de eu tentar fazer as coisas. Eu nunca vou conseguir. Jesus disse, é muito simples. É simples demais, é fazer isso. Negue-se. Se querem ser um discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E com a ajuda de Paulo, escrito dos apóstolos, ele nos dá muitas revelações a respeito disso. Ele diz assim, ele entende assim, quando Cristo foi crucificado, eu fui crucificado com ele. Quando Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com ele. E agora, Cristo está sentado à direita de Deus Pai, eu também estou assentado à direita de Deus Pai. Romanos 6, Colossenses 2, Efésios 1, há muitos textos que você pode achar lá na página da comunidade. Bom, então aqui está a chave para que tudo funcione. A chave está aqui. Você pode fazer, pode vencer todas as tentações, todas as ações satânicas, todas as pressões do mundo, por estar nele e ele estar em você. Não é por esforço, é deixar Jesus viver a sua vida. Por isso que Paulo diz em Gálatas, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Eu dizer, Jesus, eu desisto, eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero que o Senhor viva a sua vida em mim. E as coisas se tornam mais fáceis. As coisas se tornam mais tranquilas. Nós conseguimos, não por esforço, de eu tentar ser bom, tentar fazer as coisas do jeito de Deus, mas é deixar Jesus ser o que Ele é. A gente precisa ser mudado na cabeça. Romanos 12, 2 diz que precisa acontecer uma metanoia, uma transformação mental. Porque nós precisamos compreender que a nossa nova natureza, a nova natureza que eu recebi de Jesus, essa nova realidade que eu tenho agora dentro de mim, me capacita a viver a vida de Jesus. E o projeto sempre foi esse, colocar Jesus dentro de nós. Deus sempre quis andar com o homem. Esse é o projeto de Deus. E a gente então precisa se enxergar conectado a Ele. É espiritual, irmãos. É dizer e orar e entender que você agora tem Cristo dentro de você e você está dentro dele. E deixar Jesus fluir através de você o amor, a bondade, o perdão, a vida, o poder. No Velho Testamento, na Velha Aliança, o sacerdote, ele representava a pessoa, então ele ia lá, sacrificava, representando uma pessoa que estava lá fora, não podia entrar, a pessoa não podia ter acesso a esse lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. E ele representava então a pessoa diante de Deus. Olha, Deus, estou aqui representando o fulano que ficou lá fora. Na nova aliança, irmãos, nós vamos até as pessoas e apresentamos Deus. Olha, esse é Deus. Está agindo na sua vida agora. Está tocando a sua vida agora. Eu levo Deus. Eu conduzo Deus. Eu começo a expressar a vida de Deus e Deus se manifesta àquela pessoa. E quando nós entendemos que estamos conectados assim,
Entendemos Efésios 4:11, quando diz que pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelistas preparam a igreja para a obra aí fora, para expressarem a vida de Cristo aí fora. Porque nós todos aqui somos iguais diante de Deus. Porque todos aqui temos uma visão e uma missão igual diante de Deus. E nós não podemos deixar de testemunhar esse evangelho, mas com poder. Com poder. Então eu desafio você a escrever o seu testemunho em 30 segundos. Isso seja um exercício para a sua célula. Escreva em 30 segundos e dê o seu testemunho em 30 segundos. Quem você era e o que Jesus fez na sua vida. Porque esse é o tempo que você pega um elevador, muitas vezes de 2 andares, e pode falar para uma pessoa e testemunhar do evangelho para uma pessoa em 30 segundos. Ela vai ficar com sede e você vai poder testemunhar mais uma outra oportunidade, mas o evangelho é simples. Pastor Jimmy pregou na sua última pregação sobre o jovem endemoniado de Gadara, e lá o rapaz que morava na cidade de Gadara, depois da sua libertação, e a Bíblia fala em Marcos 11 que ele tinha 3.000 demônios, que era uma legião, 3.000 soldados. Então ele tinha mais ou menos 3.000 demônios. Então esse rapaz, ele foi impedido pelo próprio Jesus de segui-lo, de ser um discípulo ali como os demais, mas voltar para sua casa e testemunhar. Nós ouvimos essa mensagem do pastor Jimmy algum tempo atrás. Veja que coisa tremenda. O rapaz se converteu, mas ele já tinha um testemunho de poder. E a história registra que no ano 70, quando Jerusalém foi invadido pelos romanos, a igreja do Senhor Jesus, naquela cidade, foi se refugiar em Decápolis. E lá naquelas cidades, haviam igrejas estabelecidas. O pastor Jimmy disse isso, que possivelmente foram criadas, inauguradas por aquele jovem. Veja, a igreja daquela época em Jerusalém foi salva por um testemunho. O que você pode fazer? Faça como um homem de Gadara, compartilhe o seu testemunho. A Bíblia diz que nós estamos enlaçados neste mundo por uma ação maligna, todos nós. Talvez você não tivesse demônios no seu corpo, mas você estava sob influência demoníaca. E você foi liberto por Jesus. E você foi sarado por Jesus. Você tem um testemunho a dar. 30 segundos. Lembre-se, é o Espírito Santo de Deus que vai agir. Então ame as pessoas, ame a Deus e fale e deixe Deus fluir através de você. Isso não tem a ver com sentimentos, irmãos, isso tem a ver com fé. Alguns querem uma coisa, um êxtase espiritual, uma revelação. Oh, eu quero ser assim, tocado emocionalmente. Não tem a ver com sentimentos. Você pode sentir sim, você pode rir, chorar, você pode ter expressões, a se arrepiar, você pode ter expressões, mas isso não tem a ver com sentimentos. Isso tem a ver com fé. Isso tem a ver com o que você crê. Então, você tem isso dentro de você. Creia que Deus está dentro de você em Jesus, através do seu Espírito, e você está dentro de Jesus. E o maior que está dentro de você é maior que as suas emoções, que os seus sentimentos. Então não tenha medo, porque maior é aquele que está dentro de você, cheio do seu amor, que afasta todo medo. Não tenha um tipo de vergonha do que vão falar, não tenha. Testemunhe do amor de Deus, porque Ele é a vida e é a verdade. E é isso que você recebeu. Você recebeu vida abundante,
Dê aquilo que você recebeu. João 10,10 diz que você recebeu vida abundante. Dê aquilo que você recebeu. Você recebeu, dê. Dê vida, vida abundante. Você tem essa vida para compartilhar para outros. Lembra-se, você tem pão fresco todos os dias na presença de Deus para ofertar. Então, você precisa quebrar a mentalidade, o poder que o diabo tem na sua mente ainda. Porque Jesus veio e te libertou o seu espírito na sua vida, mas o inimigo ainda muitas vezes nos convence para a gente se ocupar com coisas, para a gente se ocupar com coisas que não pertencem a Deus, que não, ou seja, não que não pertencem a Deus, mas que estão em segundo e terceiro plano. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E o Espírito Santo confirma isso em Romanos 8,16. E por ser uma filha e um filho de Deus, você deve viver em santidade, em amor, em ousadia, em poder, porque Ele está em você e você está nele. Então, o que somos agora, não seremos em outro mundo, em outro tempo. Somos filhos e filhas, precisamos expressar essa vida às pessoas, não importa o que falem. Na oração de Jesus em Mateus 6, Ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina a reconhecer o relacionamento que nós temos com Ele como Pai. Mas Ele também nos ensina que nós temos que fazer a vontade dEle. Que ela se cumpra nessa terra como é cumprida no céu, como ela é feita no céu. E um segredo da oração, para que o céu venha na terra, está em Marcos 11, 23 e 24. Ele nos ensina uma chave. Na verdade vos digo, quem disser a este monte, erga-te e lance ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orares, credes que a recebereis e tê-las-ei. Então, veja aqui, entenda. Quando você sair aí fora e você vê uma situação em que não é a situação que você encontra no céu, vá e faça a vontade de Deus. Conserte a situação. Se você vê pessoas precisando de ajuda e você fala, bom, no céu não tem isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade nessa terra como é feita no céu. Essa situação que eu estou vendo não é a situação que teria no céu, então eu vou ajudá-lo, vou corrigir. A Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito. Romanos 14, verso 17. E justiça é colocar em ordem as coisas que estão fora dela. Essa é a vontade de Deus na terra. Então as distrações da vida são armas poderosas de Satanás para fazer com que a gente não faça o que nós precisamos fazer. As parábolas do semeador, que Jesus conta em vários textos, falam bem isso. O semeador saiu a semear, e uma das situações do terreno, porque o solo determina como ela vai produzir, porque a semente é boa, mas o solo dificulta. E um dos solos é um solo onde a pessoa se ocupa com as coisas desse mundo e as preocupações e problemas desse mundo. Quando você ouve a palavra, imediatamente o diabo quer roubar de você. Essa palavra que você está ouvindo hoje, o diabo está tentando roubar do seu ouvido. Então, as distrações são ferramentas de Satanás para roubar essa palavra de você. Então, quando nosso foco está nos problemas, em mim mesmo, nas necessidades e não em Deus, e não nas suas promessas, você se esquece que você tem uma aliança com Deus, e você não deve ficar preocupado com essas coisas, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Então, a gente tem que manter a mente em Deus. Busque o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. É isso que diz a promessa. Busque o reino e a sua justiça e essas coisas vão ser acrescentadas. E buscar o reino e a sua justiça é sujeitar o governo de Deus. Cristo em mim e eu em Cristo. E estou terminando. Romanos, o penúltimo texto, Romanos 8, 5 a 8, continuando a ler o texto. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Portanto, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós precisamos mudar a mentalidade. A vida nova que Deus nos deu, nós não precisamos correr atrás das coisas. Nós não precisamos viver na correria dessas coisas, porque elas vão nos perseguir. Se era assim lá no Velho Testamento, em Deuteronômio 2, 3, 28, que diz que Deus abençoaria o seu povo, Deus iria abençoar o fruto do seu trabalho. E hoje na Nova Aliança? Porque as coisas do reino funcionam da mesma forma que você entrou no reino. E como é que você entrou no reino? Você ouviu as boas notícias do Evangelho, você decidiu acreditar nessas boas notícias, você confessou com a sua boca. As coisas do reino funcionam assim. As realidades do reino funcionam assim. Então, Mateus 6, eu vou falar assim: Senhor, eu busco o teu reino, a tua justiça, o seu governo sobre a minha vida. Então eu não preciso ficar ansioso, preocupado com as coisas que eu vou vestir, que eu vou comer, e etc, etc. Porque elas vão me perseguir. Faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, deixa Deus fluir através de Jesus. Vá até aqueles que precisam, e os sinais vão acompanhar. É isso que diz Marcos 16, 17. Esses sinais vão perseguir os que creem. Eles vão te acompanhar, eles vão ser naturais, expulsar demônio, curar enfermos e etc, etc. Enquanto você se preocupa com o reino de Deus, enquanto trabalha, enquanto estuda nessa terra, Deus fará com que essas coisas te alcancem. Lembre-se, Deus cumpre as suas promessas. Então, porque você está em Cristo e Cristo está em você, você precisa investir tempo nisso. Confessando, buscando, desejando, entendendo, compreendendo que isso é uma realidade. Não é um moto, não é um jargão, não é uma escrita, é a verdade. É a verdade de Deus. E as implicações de eu estar em Cristo e Cristo estar em mim, você já viu. Nós colocamos vários textos que falam sobre isso. Mas nós gostaríamos de encerrar agora, também fazendo o que nós fizemos a semana passada. Declarando a palavra de Deus na nossa vida. Expressando com a boca aquilo que nós cremos em nosso coração. Amém, queridos? Então, se você pode ficar em pé, vamos fazer essas declarações, porque eu estou em Cristo. E nós vamos repetir, vamos declarar juntos cada uma dessas promessas. Vamos lá? Porque eu estou em Cristo, irmãos. Eu sou de Deus, eu venci o diabo e a carne e o mundo. Porque eu sou de Cristo, posso amar a todos, porque o amor de Deus está em mim. Porque eu estou em Cristo, eu sou como Cristo nesse mundo. Porque eu estou em Cristo, eu sou frutífero. Porque eu estou em Cristo, as minhas orações são respondidas. Porque eu estou em Cristo, eu já sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. E último, porque eu sou Cristo, sou mais do que vencedor. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Declare isso. O reino de Deus funciona assim. Você crê com o coração e confessa com a boca. Creia e as coisas vão acontecer. Amém?